veio a todo homem. Basta crer nesse sacrifício. Então Jesus foi crucificado, e aqui diz que ele foi exposto diante de toda a sociedade. Lá, naquela época, antes de Cristo, século 6 antes de Cristo até o século 4 depois de Cristo, a cruz era um instrumento de morte muito terrível. Além da pessoa sofrer, derramar todo o seu sangue na cruz, ela era escarnecida, ela era zombada, ela era vista por toda a sociedade como um delinquente, como um malfeitor, como uma escória da sociedade. Então a morte de cruz era coisa horrenda, a pessoa que morria. Jesus morreu na cruz porque aprove a Deus que fosse naquele tempo, diz lá em Gálatas 4 e 5, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, nesse momento da humanidade veio Jesus Cristo para morrer. Por que ele não veio morrer hoje? Porque Deus determinou que fosse naquele tempo. E ele morreu de uma morte terrível, uma morte de cruz. O tempo colocado por Deus, o homem Jesus Cristo foi sacrificado. O homem Deus, Cristo Jesus, foi sacrificado pelos nossos pecados. Então o sacrifício de Cristo é o único pagamento que o homem tem diante de Deus para que o seu pecado possa ser perdoado. Porque o pecado é iniquidade, que faz separação entre Deus e o homem. Mas em Jesus Cristo ele pode ser perdoado. Versículo 7 diz: e levando ele às costas a sua cruz. O próprio Senhor levou, carregou a cruz, porque ele morreu, não foi eu. Ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Por isso que ele carregou. Então, nós vamos ver rapidamente 3 aspectos porque Cristo morreu pelos nossos pecados e porque ele carregou a cruz. Primeiro, para cumprir o plano de Deus, versículo 19. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O rei dos judeus morreu. Atos 2, 22 e 23, a parte A. Varões israelitas, escutai as palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então aprove a Deus entregar Jesus, o rei dos judeus. Os judeus rejeitaram aquele que era para ser o seu rei, entregaram para ser crucificado. Nós sabemos que eles não crucificaram, eles entregaram para os romanos crucificar, mas era rei deles, Jesus Nazareno. Ele habitou numa cidade chamada Nazaré. Ele nasceu em Belém e ele habitou numa cidade chamada Nazaré. Por isso chamava-se Jesus Nazareno, porque ele viveu em Nazaré, até que depois veio para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. Isso está em Mateus 2, 23. Jesus Nazareno. Nazareno por quê? Corresponde em hebraico a netzer, significa renovo, o renovo. Os profetas Isaías, Jeremias, Zacarias, eles dão o título ao Senhor Jesus Cristo de renovo. Isaías 4, 2, 11, 1, Jeremias 23, 5, 33, 15, Zacarias 3, 8 e de 6 a 12. Vamos ver Zacarias 6, 12 e 13. Fala-lhes dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Eis que o homem cujo nome é renovo, falando de Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e o sacerdote no seu trono. O conselho de paz haverá entre ambos. Por isso que ele era chamado Jesus Nazareno, porque ele era o renovo, ele era a provisão de Deus, o rei dos judeus para morrer, não só pelos pecados dos judeus, mas o pecado de todo o homem, de toda a humanidade. Lucas 24, 44, e disse-lhes, Jesus falando: não são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito lá na lei e nos profetas e em Moisés e no Salmo. Então,
todo o Velho Testamento apontava para a vinda de Jesus Cristo, para que ele pudesse morrer pelos pecados de toda a humanidade. O renovo, o próprio Jesus Cristo prediz isso, que ele morreria pelos nossos pecados. Lucas 18, 31 a 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas está escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada entendiam. Esta palavra era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Então Deus perfeito mandou Jesus Cristo no tempo oportuno para ser a propiciação pelos pecados do homem. Desde lá da queda de Adão e Eva, a palavra de Deus narra em Moisés, nos Salmos, nos profetas, sobre esse Salvador. As pessoas não aceitam porque elas não querem entender a verdade para a sua vida. Assim como os judeus não entenderam e rejeitaram Jesus Cristo como Salvador. Então Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, mas o homem lá no jardim do Éden escolheu se afastar de Deus. As iniquidades do homem fazem separação entre Deus e o homem desde lá do jardim do Éden, desde o momento em que o homem escolheu pecar. Quando Satanás, usando a serpente, tentou a Eva, e Eva sucumbiu à tentação e Adão foi atrás. Desde ali foi prometido esse Salvador. Está escrito lá que Deus havia ordenado que o homem poderia ter comunhão com Deus e comer de toda a árvore que estava no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que desse entendimento ele não deveria comer. E o homem desrespeitou. E Deus lá em Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e tu lhe ferirá a cabeça e ele lhe ferirá. Ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus é um Deus misericordioso. Deus poderia ter abandonado ao homem a sua própria mercê, mas Deus tinha um plano perfeito. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança, e Deus quer comunhão perfeita com o homem. Só que o pecado faz a separação, mas Jesus Cristo veio para restaurar. Então o homem escolhe não estar ouvindo a palavra de Deus nessa manhã. Por quê? Porque ele não quer nada com Deus. O coração dele é perverso, um coração inclinado ao seu prazer, a fazer a sua vontade, e não o que agrada a Deus. Mas mesmo assim Deus ama o homem. A promessa da reconciliação, da comunhão perfeita está em Jesus Cristo. Na plenitude do tempo, no tempo oportuno, Cristo veio para restabelecer a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Deus disse que existiria inimizade permanente entre a semente do homem e Deus, mas Jesus Cristo traz essa reconciliação. O descendente da mulher iria esmagar a serpente, isto é, Cristo vencendo na cruz o nosso pecado. Ele condenou Satanás para o lago de fogo de enxofre, eternamente. E todo aquele que não crê em Jesus Cristo tem o mesmo destino. Mas o amor de Deus está extensivo a todo o homem, mas para isso precisa crer. Então toda inimizade que existe entre Deus e o homem é porque Deus colocou essa inimizade com o pecado. Deus ama o homem, Deus quer que o homem seja redimido. Então o plano de Jesus Cristo para a redenção do homem é fundamental para a humanidade, mas o homem não deseja isso. Cristo morreu, então, mas ele foi ressuscitado. Porque quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o império do mal, que é Satanás, para dar vida a todo que crê nele. Então a justiça de Deus exigia um sacrifício que o homem não poderia fazer. E Jesus Cristo foi esse sacrifício. O amor de Deus levou a enviar Jesus para que pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados, fazendo propiciação pelos nossos pecados, cumprindo o plano perfeito de Deus para o homem, mesmo o homem sendo pecador. Então esse é o primeiro aspecto. Deus mostra que Cristo carregou os pecados de todo homem, morreu na cruz para cumprir o plano perfeito de Deus.
desde a fundação do mundo. Mesmo o homem falhando, Deus não falha, porque Deus não é homem para que minta. Ele é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus também que se ira contra o pecado do homem. E o homem precisa se arrepender de seu pecado. Em segundo lugar, Cristo carregou a cruz e morreu pelos nossos pecados para restabelecer a comunhão com Deus. Versículo 17. E levando ele as costas, a sua cruz saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico chama-se Gólgota, onde o crucificaram. Somente Cristo pode restabelecer a comunhão com Deus. Por quê? Ele é que foi crucificado por nós, não é nós que fomos crucificados. Ele foi crucificado pelo meu, pelo teu pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então é o amor de Deus extensivo a toda criatura, por causa do sacrifício de Cristo. Deus mostra o seu amor para conosco, em que nós, sendo pecadores em Cristo Jesus, temos a reconciliação da comunhão com Deus pelo sangue precioso de Cristo. Então, por mais que o homem tenha sido desobediente, ele ainda tem em Cristo Jesus como restabelecer a comunhão. E aqui, Jesus Cristo está sendo crucificado na Páscoa judaica. Ele está, a Páscoa judaica próxima a ser celebrada, e o Senhor está sendo crucificado. Ele foi executado no monte chamado Gólgota, chamado de Caveira. Caveira por quê? Porque as pessoas que eram crucificadas, como eu disse, escórias da sociedade, pessoas que não tinham valor, quando elas eram crucificadas, os corpos eram deixados num local ali próximo e apodrecia e ficava só os ossos, as caveiras. Quem não tinha parente para recolher, ficava ali exposto. Por isso que se chama lugar da caveira, um lugar que causava pavor às pessoas. Mas Cristo não, Cristo foi retirado dali, depois de morto, e foi sepultado. O corpo dele foi colocado no sepulcro. Então ele não ficou com a condição daqueles que eram mortos como escória da sociedade. Ele foi considerado como uma escória, mas ele não ficou ali como uma escória. Lugar da caveira. Comentaristas dizem que os crânios apavoravam as pessoas, porque além de apavorar as pessoas, era sinônimo de impureza para o judeu. Então o judeu se repugnava de tudo aquilo que acontecia próximo daquele local. E ele foi crucificado, diz o versículo 18, ao lado de 2 assassinos, 2 ladrões, ele foi crucificado. Então consideraram Cristo no nível dessas pessoas. Mas essa foi a forma que Deus viu para restabelecer a comunhão do Senhor com os homens. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12. Diferente daqueles 2 ladrões, eles não podiam fazer nada, eles estavam pagando pelo seu erro. A morte era o preço da sua forma em relação ao procedimento, em relação à sociedade. Mas Cristo era puro, ele foi considerado como um transgressor. Mas ele foi assim porque ele levou o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todo aquele que deposita confiança nesse sacrifício, para restabelecer a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. É o testemunho de Deus para o homem. A divindade se fez carne e habitou entre nós para se entregar pelos nossos pecados, para ter como justificar o homem diante do Deus Todo-Poderoso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito, maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então todo condenado àquele tipo de morte era maldito diante da sociedade. Mas essa maldição que Cristo levou sobre ele nos traz a reconciliação com Deus. Que maravilha, Deus! Isso é um amor de Deus e a pessoa não quer entender esse amor de Deus. Ela prefere viver da sua forma que agrada a sua carne ao invés de agradar a Deus. Romanos 5:1 e 2. Romanos 5:1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O mesmo capítulo 5, versos de 16 a 21 de Romanos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, quer dizer, a ofensa de um só a morte reinou, que é o pecado de Adão, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só, Adão, a ofensa veio o juiz sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só de ato de justiça, a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, por Jesus Cristo. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a obra de Jesus Cristo na cruz é a única digna diante de Deus de justificar o homem, de restabelecer o pecado de um homem, Adão, que passou a toda a humanidade, mas a justiça de um homem, Jesus Cristo, passa a todo aquele que nele crê, colocando a fé que ele me justifica, ele restabelece a minha comunhão com Deus Todo-Poderoso. Como está a tua situação na manhã de hoje diante de Deus? Tu crê realmente que Jesus Cristo é o teu Salvador, que ele te justifica diante de Deus? Se tu crê, amém. Mas se tu não crê, precisa pensar qual a tua condição diante de Deus na manhã de hoje. Só Jesus Cristo restabelece a comunhão. As boas obras, a religião, os rituais, nada disso justifica o homem. Aplacam no coração do homem a ira de Deus, mas não justifica o homem diante de Deus. Constrange nós, salvos em Cristo Jesus, vermos pessoas que andam no presente tempo vivendo dessa forma, de se justificar diante de Deus ao invés de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós precisamos alertar essas pessoas que a comunhão com Deus, quebrada pelo erro do homem, pelo pecado do homem, pode em Jesus Cristo ser restabelecida. Então Jesus carregou e morreu pelos nossos pecados, primeiro para cumprir o plano de Deus, em segundo para restabelecer a comunhão com Deus, e em terceiro lugar para dar o exemplo de como nós devemos servir a Deus. Versículo 17. E levando ele as costas a sua cruz. Levando as costas a sua cruz. Jesus Cristo se negou a si mesmo. Ele era Deus. Ele não precisava vir a esse mundo. Mas ele habitou num corpo como o nosso, Deus Todo-Poderoso. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se sacrificou para nos justificar. Para nos dar o exemplo de como nós devemos servir ao Deus eterno, de forma que agrada ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele, sendo Deus santo, ele habitou num corpo pecaminoso como o nosso, mas ele não pecou. Ele não deixou que a santidade dele fosse abalada pelo pecado do homem, mas ele teve um corpo como o nosso. Então, se ele viveu sem pecado num corpo pecador, nós também podemos viver, irmãos, de forma santa. Sabemos que vamos pecar, porque não estamos livres da nossa velha criatura. Mas Cristo nos mostrou, quando ele carregou o nosso pecado na cruz, como nós podemos dia a dia vencer o pecado e vivermos de forma santa, separada para a glória desse Deus poderoso. Para sermos um instrumento de Deus nesse mundo. É por isso que Deus salva o homem. E ele mantém ainda o homem nesse mundo, para que nós possamos andar nos passos do Salvador, carregando a cruz que Deus nos permite carregar, para honrarmos e glorificarmos o santo nome do Deus Todo-Poderoso. E negou-se a si mesmo, a sua condição de Deus,
para se entregar pelos nossos pecados. Ele serviu ao propósito do Deus Pai. Ele serviu ao propósito do Deus Pai. Tu estás disposto a servir aos propósitos daquele que te salvou? Negar-se a si mesmo? Levar a sua cruz, levando ele a sua cruz. E chamando a si os discípulos, falou-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Nós temos o exemplo do Senhor. Se ele carregou, nós podemos fazer. Mateus 16:24 diz a mesma coisa. Significa estar disposto a morrer para mim, Davi, e viver para o meu Senhor, meu Salvador. Eu estou disposto a fazer isso dia a dia? Será que é verdade na minha vida? Chamou os seus discípulos e mostrou, através da sua abnegação de servir a si mesmo, serviu ao homem, serviu aos planos, aos propósitos do Deus Todo-Poderoso. Não adianta fazer o lava-pés como muitas igrejas fazem, até a Igreja Batista faz isso. Não que está errado, mas não adianta fazer o lava-pé se eu não estou disposto a crucificar a mim mesmo e a viver, não lavando os pés aqui na frente dos irmãos, mas fazer na minha vida o lava-pés verdadeiro. Que abnegar o Davi e viver em prol da pessoa que não tem Jesus Cristo, em prol do meu irmão que passa por dificuldade. Dar a mão e carregar junto nessa jornada, nessa vida. Negar-se a si mesmo. Viver de forma a agradar ao Salvador. Então a cruz significava a morte física de uma pessoa na época de Cristo. Mateus 16:25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Gálatas 2:20. Paulo entendeu isso. Porque quando ele diz, estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não vivo mais eu, mas aquele que me salvou vive. Quer dizer, eu estou mostrando Cristo através da minha vida. Eu crucifiquei lá no Calvário o Paulo. Ele está dizendo isso, irmã. Eu crucifiquei o Paulo, o homem judeu, o homem criado na lei, o homem que fazia o bem pelo evangelho, mas sacrificava os cristãos e vivia conforme diante de Deus, da forma que agradava a Deus. Mas ele entendeu, ele disse, eu crucifiquei o Paulo lá naquela cruz. E a vida que agora eu vivo, não faço mais o que eu quero, mas aquele que carregou a cruz por mim está sendo demonstrado através da minha vida. É só abrir as epístolas de Paulo. Desde a conversão, a vida desse homem tem que ser um desafio para a vida do crente. Ele carregou a cruz que Cristo disse que tinha que carregar. E nós, muitas vezes, não estamos dispostos a fazer isso. Por quê? Porque nós não queremos crucificar o nosso eu. Queremos deixar para o Senhor carregar a cruz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a minha identidade é com o meu Salvador. A minha identidade é com aquele que morreu por mim, que cumpriu o plano de Deus, que eu não posso cumprir se ele não estiver presente dia a dia na minha vida, com o Espírito Santo me guiando pela sua palavra, para que eu possa me conduzir de forma a agradar a Deus. Então significa levar a cruz, ser um santo no meio de tanta promiscuidade, de tanta prostituição, de tanta lascívia, de tanta coisa má, de tanto pensamento pervertido nesse mundo, de tanta falcatrua, um país que é conhecido, o Brasil, como um país do jeitinho. Isso é carregar a cruz, ser diferente desse povo, para que eles possam olhar para nós e ver que eu estou carregando a cruz, não porque eu sou bom, não porque eu estou me identificando com o meu Salvador. E ele me pediu para que fosse assim a minha vida. Abnegar-se dia a dia, ser essa nova criatura que Paulo falou, morrer para o Davi pecaminoso e viver, ressurgir dia a dia para essa vida que agrada ao Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, nós não temos perseguições, nosso país é um país livre, mas quantos países mundo afora a perseguição por causa do Evangelho? A pessoa não pode portar uma Bíblia, a pessoa não pode dizer um amém, a pessoa não pode
dobrar o joelho ou fechar os olhos porque vão dizer que está orando e aí pode ser perseguido. Nós não temos nada disso, irmãos, mas nós negligenciamos as oportunidades que o Senhor dá de carregarmos a cruz e sermos essa bênção. Porque eu quero fazer do meu jeito. Eu quero talvez cultivar anos nesse mundo com uma vida fácil, uma vida regalada, um bom emprego, um bom carro. Não que isso seja errado, não. Mas eu tenho colocado o meu tempo, o meu pensamento nessas coisas ao invés de fazer as coisas que agradam a Deus. E aí eu quero ter uma colheita espiritual. Não vai ter. Não vai ter porque tu não tem identificação com o Salvador nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, nas tuas preferências. Pode ser que eu tenha que mudar os meus pensamentos para coisas que estão prejudicando o meu testemunho, mas eu não tenho interesse disso. Por quê? Porque eu vou ter perdas com isso. Isso é carregar a cruz, irmão. Eu quero que as pessoas batam no meu ombro, que as pessoas me aceitem, que eu seja o tal, eu seja o melhor. Mas isso custa, irmãos. Custa muitas vezes um testemunho. Quando nós damos testemunho, as pessoas vão nos deixar em segundo plano. Pode ser que eu tenha que confessar Cristo entre os meus familiares, no meu trabalho, entre a minha vizinhança. Tudo isso são coisas pesadas e dolorosas para mim fazer. Mas eu tenho que fazer, porque eu preciso me identificar com o meu Salvador. Ele foi que carregou os meus pecados na cruz. E ele pede muito pouco para mim. 1 Coríntios 6,10. Como contristados, mas sempre alegres. Diante das dificuldades, irmãos, nós devemos ser assim. O Senhor diz, amar ao inimigo, mesmo que eles nos persigam. É assim que nós devemos viver. Vamos estar contristados por fora, talvez, mas por dentro nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas nós precisamos demonstrar que temos um comportamento conforme o nosso Salvador. Então, nós não vamos procurar muitas vezes essas coisas, irmãos. Nós precisamos ser exortados. E para isso, a palavra de Deus, a comunhão diária com Deus, precisa ser feita para que eu possa entender o que é carregar a cruz no momento do transtorno, da dificuldade que eu estou passando e não reclamar de Deus, mas entender, ó Senhor, isso é a cruz que tu está me dando. Isso é que tu quer que eu faça. É assim que tu quer que eu viva para que tu possa receber glória. Deus não vai nos dar facilidades, irmãos. Mas se nós formos submissos à vontade de Deus, aos planos de Deus, Deus vai nos dar a força necessária para nós continuarmos servindo ao Senhor. Ele vai nos capacitar, Ele vai aumentar a nossa condição de sermos mais santos, de sermos pessoas que mesmo diante da angústia, mesmo diante da tristeza, nós possamos honrar e glorificar o nosso Salvador. Nós vamos aumentar a coragem para aumentar a nossa capacidade de sermos úteis ao Evangelho. 2 Timóteo 4,11. Toma Marco e traze comigo, porque me é útil para o ministério. Marcos havia abandonado a Paulo na Panfilha, na primeira viagem missionária de Paulo. E o apóstolo Paulo acabou se dividindo de Barnabé e ele formou uma nova dupla com Silas. E Barnabé e Marcos formaram outra dupla. E agora, depois de muitos anos, ele diz, traz Marcos, porque ele me é útil. Quer dizer, eu abandonei ele porque ele era um tropeço para o Evangelho, na forma de Paulo ver. Ele não me era útil, mas agora eu vi o testemunho dele, Deus está trabalhando na vida dele, ele me é útil. Traz ele para que fique ao meu lado. É assim que nós devemos ter, irmãos. Esse pensamento, juntos carregar a cruz, para que nós possamos ser úteis uns aos outros nessa jornada difícil de vida. Com coisas que nos fogem ao nosso entendimento, ao nosso alcance. Mas nós podemos honrar a Deus quando nós temos essa perspectiva. Porque Paulo, ele havia crucificado o eu dele. Mesmo talvez sendo muito radical contra a posição de Marcos e de Barnabé, ele diz, não, esse homem agora me é útil. Porque ele viu que ele reconsiderou a sua posição vendo o testemunho daquele irmão. Então, nós muitas vezes fazemos uma imagem de uma pessoa, num primeiro momento rotulamos ela e a pessoa é útil para nós e nós descartamos a pessoa. Temos que ter um entendimento da palavra do Senhor.
João 16:33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Seguir a Cristo é fácil quando a vida é tranquila, quando não tem problema, quando não tem problema familiar e financeiro, não tem dificuldade. Mas quando o vento sopra ao contrário, que nós devemos colocar do nosso barco a vela contra o vento para que ele nos favoreça, nós começamos a reclamar do Senhor. E assim é muitos cristãos, irmãos. Muitos cristãos são assim nos nossos dias. Não tem um ânimo, tende bom ânimo, tende a minha paz. Eu estou lhe dando a cruz para carregar, eu estou lhe dando o fardo, tende bom ânimo, tende a minha paz. Por quê? Porque eu venci o mundo. E se Deus nos dá a paz em Cristo Jesus, quem somos nós para duvidarmos? Então o compromisso com o Senhor ele é demonstrado quando as provas chegam. O pastor tem pregado sobre provações. Eu também sempre digo, eu não gosto de pregar porque eu vou sair daqui hoje e vai acontecer alguma coisa, Deus vai permitir, porque se eu estou pregando para exortar, vai acontecer na minha vida. Mas eu não posso me eximir disso, nem de pregar e nem de ter a prova sobre a minha vida, porque é assim que Deus aprove a Ele fazer, porque Ele nos dá a cruz para que nós possamos carregar. Então, quando a aprovação chega, é que eu mostro realmente quem eu sou. Quem é o meu Senhor? A quem eu estou seguindo? A quem eu estou servindo? Seguir ao Mestre exige sacrifício. E o Senhor nunca escondeu isso de nós. Nunca escondeu esse custo que nós temos. Pedro fala lá e exorta em 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. E o versículo 13 diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Contristados, tristes. Atribulados, mas não derrotados. Por quê? Porque na glória nós vamos nos alegrar, vamos nos regozijar com o nosso Salvador, por termos passado por essas provas, levado essa cruz e termos vencido para a glória do Deus Todo-Poderoso. Não peça a Deus provas, problemas, conforme as tuas forças. Peça forças para Deus para enfrentar os problemas que vêm sobre a tua vida. Essa deve ser nosso pensamento. Não peça facilidades. Não peça vida tranquila, porque Deus não prometeu isso ao salvo. É por isso que muitas igrejas estão abarrotadas, porque não pregam essa verdade. Pregam coisas para o tempo desse mundo. Pregam coisas para o momento desse mundo. Não pregam para a eternidade. Não pregam para a honra e glória do nosso Deus. A cruz, então, não pode ser considerada como um fardo. Tomai o meu jugo, porque é leve. O próprio Senhor fala sobre isso. Mas nós precisamos ter o entendimento de que o jugo realmente vem do Senhor. Quando nós entendemos que vem do Senhor, ele vai ser leve sobre a nossa vida. Porque nós vamos estar no centro da vontade do nosso Salvador. Então, carregue o fardo na tua vida. Aceite a sua cruz como um bordão e não como um tropeço. O que é o bordão? O bordão é uma bengala. A pessoa, quando está na terceira idade, geralmente ela precisa se apoiar. Um bordão, uma bengala. Nós, como salvos em Cristo Jesus, precisamos desse bordão para nos apoiarmos e vivermos de forma a agradar a Deus. E o bordão está na sua palavra. O entendimento que nós temos daquilo que nós devemos fazer para honrar e glorificar a Deus. Eu já trouxe essa ilustração, mas é pertinente. Mais uma vez, a ilustração está no livro Mananciais do Deserto, Vislumbres pela Janela da Vida, de Letty Coleman. A cruz trocada, é uma poesia. Fala de uma mulher que, cansada, achou que a cruz que ela carregava, olhando para a vida de outras pessoas, ela era pesada demais para ela. E ela começou a se queixar. E ela desejou trocar aquela cruz. Certa vez ela deitou e sonhou que tinha ido a um lugar onde existia várias cruzes dispostas. Chegou naquele lugar várias cruzes. E ela, olhando para aquelas cruzes, ela disse assim,
eu vou trocar essa minha cruz, que é muito pesada, eu carrego muito peso, eu vou trocar essa cruz não é boa para mim. E ela viu ali uma cruz pequena, cravejada, cheia de pedras preciosas, ouro. E ela disse assim, essa cruz aqui é boa para mim, ela é pequena, ela era mirradinha, então essa cruz eu posso carregar. E ela botou a cruz sobre as suas costas. Mas o peso do ouro, o peso das pedras preciosas, no corpo franzido dela, ela sentiu, não, essa cruz é muito pesada para mim. A seguir, ela deixou a cruz ali e ela viu uma outra cruz cheia de flores, ornada, muito bonita com aquelas flores, cheirosa, um tronco em que ela podia colocar aquele tronco sobre os ombros, sobre os braços e carregar aquela cruz. Então ela pegou e disse, essa cruz aqui é ideal para mim. Ela tomou aquela cruz com as flores e colocou em cima dela. Mas aquela cruz era cheia de espinhos e começaram a ferir os ombros dela. Ela disse, não, essa cruz eu não posso carregar. Ela disse, eu vou trocar por outra cruz. Aí ela chegou e deixou aquela cruz lá. Aí ela pegou uma cruz lá e botou nas costas e saiu faceira e disse, ó, essa cruz aqui é a minha cruz, é a cruz boa. Essa cruz eu posso carregar. E aí ela colocou na luminosidade, quando ela olhou aquela cruz que ela pegou, ela era a própria cruz dela que ela tinha largado lá e dizendo que era muito pesada para ela. E ela disse assim, essa cruz é perfeita para mim. Assim acontece conosco muitas vezes, irmãos. Nós achamos que a cruz que Deus nos dá para carregar, o jugo que Deus nos dá para carregar, olhando para a vida de outras pessoas, é muito duro para nós carregar. Então, eu quero carregar uma cruz com ouro, com pedras preciosas, mas eu não estou sabendo o que está acontecendo na vida daquela pessoa que está cheia de riqueza, cheia de fama, cheia de tudo que tem, os problemas que ela enfrenta. Porque eu estou vendo ela aparentemente, mas não estou vendo a vida dela verdadeiramente. E eu quero ter uma vida igual a ela, ao invés de me contentar com a vida que eu vivo diante de Deus, com a cruz que Deus me dá para carregar. Invejamos uma pessoa rica muitas vezes, então, mas nós não podemos agir assim. Achamos que uma pessoa, como o símbolo daquela cruz com flores, aquela pessoa tem uma vida agradável, parece externamente uma vida agradável, mas talvez tenha problemas que nós nem pensemos como resolver. E nós queremos viver daquele jeito. Viva a cruz que Deus te dá. Viva a cada dia a cruz que Deus te dá para tu carregares. Mateus 26, 42 e Lucas 22, 42 falam a mesma coisa. E indo uma segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. O Senhor nos dá o exemplo. Faça-se a tua vontade. Jesus Cristo aqui jamais quis deixar de cumprir a missão que o Pai deu a ele fazer, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas ele sabia o sofrimento que teria. Ele tinha uma carne como nós. Ele tinha sentimentos como nós. Ele chorava, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentiu. Então, quando o sentimento dele bateu forte, ele orou ao Pai. Pai, faça-se a tua vontade. Quer dizer, eu não vou deixar de levar a cruz, a não ser que tu decida, Pai. Mas eu estou colocando diante de ti para mostrar que eu estou aqui para fazer a tua vontade. É assim que ele nos ensinou a agir, irmãos. Quando a nossa cruz for pesada, ao ponto de querer desistir, de abandonar tudo, Pai, faça a tua vontade. Precisa entender que aquilo é a vontade do Pai. Que não é talvez um pecado que tu tenha, que Deus está te julgando, porque muitas denominações fazem assim, está sofrendo porque Deus está te julgando. Não, não é assim. É a cruz que Deus quer te dar para te refletir a glória de Deus. Se Cristo tivesse abandonado a cruz dele, como aquela moça abandonou, escolhendo outra cruz, nós viveríamos condenados eternamente. Faça-se a tua vontade, meu Pai. Eu vim para isso, e ele nos dá o exemplo de como nós devemos, então, carregar a nossa cruz. Então, se pudermos experimentar todas as cruzes, mas não pense em experimentar. Porque a tua, a minha, é a mais leve. Porque se Deus deu para carregar, ele vai nos dar força para cumprirmos a nossa missão. Então, quando Cristo carregou a sua cruz lá no Gólgota para ser crucificado, ninguém pensava no fardo que ele estava levando. O homem não pensa no fardo que é o pecado que levou Cristo na cruz por nós. O homem não pensa nisso, mas Cristo levou. Era pesado para um Deus santo, mas ele levou.
E ele nos ensina que nós devemos, então, suportar tudo pelo Evangelho. Então, a cruz significava coisa horrenda, mas foi que nos salvou, nos deu vida, e Cristo nos mostra como nós devemos carregar a nossa cruz. Então, Jesus Cristo carregou a cruz e morreu pelos nossos pecados, primeiro, para cumprir o plano de Deus. Segundo, para restabelecer a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele nos resgatou da maldição do pecado. E em terceiro lugar, para dar exemplo de como nós devemos servir a Deus. Ou seja, crucificar o meu eu e aceitar a cruz que Deus dá para mim carregar para a glória de Deus. Então, como salvos, irmãos, a pergunta que se faz necessária: será que eu estou disposto, o irmão, a irmã está disposto a assumir um compromisso com o Senhor, se ainda não tem feito, de ser um discípulo verdadeiro do Senhor, de abrir mão dos teus projetos, dos teus planos, dos teus sonhos, muitas vezes, não abandonar o serviço se Deus não te chamou para o ministério, mas aonde Deus te coloca, viver de forma santa, irrepreensível, ter uma vida útil, uma vida que sirva a Deus. Tu está disposto a isso? Esse é o desafio que eu quero trazer, porque Cristo carregou o nosso pecado na cruz para nos dar vida e nos mostrar como nós devemos servir ao Senhor. Mateus 6, 21, 12, Lucas 12, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o teu tesouro está nas coisas desse mundo, é difícil para que tu possa servir a Deus verdadeiramente. Mas se o teu tesouro está nas coisas eternas, tu vai poder carregar a cruz e dar glória a Deus. E aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, o meu desafio, talvez presente ou assistindo mais tarde pelas redes sociais, é para que tu possa refletir sobre o teu destino eterno e ver o significado que o sacrifício de Cristo na cruz pelos teus pecados deve ser aplicado. É pensar nessa situação que tu estás diante de Deus, porque o teu pecado te leva para a condenação eterna, para a separação eterna do Deus poderoso, mas em Cristo Jesus tu tem a redenção, tem a comunhão restabelecida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, gratuito ao homem, é Cristo Jesus. Deus é justo, Deus é santo, mas ele não vai deixar a penalidade do pecado passar impune. E a culpa precisa ser considerada e confessada do teu pecado ainda em vida, porque o dia que partir desse mundo será tarde demais. Deus amou então o mundo ao ponto de dar Jesus Cristo para que pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados, ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar para nos dar vida e vida em abundância. Então, o meu convite é para que tu possa crer nesse Salvador, receber vida eterna e viver uma vida que agrada ao Senhor, porque só Ele suportou o teu pecado. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela vida, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pelo meu pecado, Deus, porque um dia eu pude crer e aplicar na minha vida o sangue de Cristo. Que eu possa, ó Pai, entender dia a dia a tua vontade para a minha vida, levar a cruz que tu tem me dado, toda a carga, Deus, que tu sabe que eu posso suportar, porque tu tem me dado a força necessária, Deus. Não aquilo que eu preciso, mas aquilo que seja para fazer a tua vontade. Sabemos que a vida cristã é uma vida de lutas diárias, uma vida de abnegação, uma vida de crucificar o nosso eu, e que nós possamos ter esse entendimento, ó Deus, para podermos honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, faz a obra em cada coração, conforta cada coração e transforma aqueles que precisam ser transformados. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.